Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, né, nesta tarde gloriosa, que eu venho trazer aos irmãos aqui algo bastante edificante para nossas vidas e que vai sanar muitas dúvidas aos nossos corações, principalmente acerca das mulheres, né? Qual é o dever da mulher? Quais são os princípios de uma mulher de Deus, né? O que a mulher pode fazer, o que a mulher não pode fazer, se a mulher pode ensinar, se a mulher pode pregar, se a mulher pode ser pastora, apóstola, bispa, o que a mulher é na obra de Deus e o que a mulher é na sua casa, né? Glória a Deus. Então eu vou trazer algo aqui à luz da palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque todo ensinamento, toda ação, né, que nós façamos tem que ser guiado pelo Espírito, porque a letra, ela mata. O Espírito traz a vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse assunto surgiu aqui em casa, minha esposa me mostrou algo, um vídeo, e ela se entristeceu muito, ao ponto que se ela não tivesse firmada, e se eu não estivesse falando com ela, ela talvez iria se desviar do caminho justo e correto e abandonar sua fé em Cristo, né? Mas eu, com muita mansidão, longanimidade, temperança no meu falar, e principalmente o amor, porque o homem de Deus tem que falar com amor, tem que ensinar com amor. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 5, em todo o seu falar tem que ser temperado, para que todos aprendam. Temperado com sal. Abre lá sua Bíblia depois. Colossenses 4, versículo 5. Então, se o homem trazer algo à luz da palavra de Deus, mas se ele não tiver com temperança, ele vai botar muito sal. E quando o homem bota muito sal, o amor, o espírito, ele diminui no seu sermão, na sua pregação e no seu ensinamento, né? Nós sabemos que para que possamos comer um alimento, uma comida, ela tem que ser temperada, tem que ser agradável ao nosso corpo, tem que entrar pela nossa boca e vir para o nosso corpo, o nosso corpo vai extrair todo nutriente daquela comida. Mas e se a comida for muito salgada? Nesse caso, a comida é a palavra de Deus. E se nós escutamos a palavra de Deus muito salgada, nós vamos ouvir. Quando entrar na nossa alma, ela não vai trazer vida, ela não vai trazer esperança, ela vai trazer morte e dúvida ao nosso coração. Isso é algo simples. É algo simples. O Espírito Santo, ele não traz dúvida. O Espírito Santo, ele não quer matar a sua fé. Ele quer te trazer esperança e dizer para você, mulher, qual a sua importância na obra de Deus e na sua casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu orei antes, tá, meu? Para estar trazendo esse ensino. E o Senhor vai sanar a dúvida de muitas pessoas. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, versículo de número 16. Vou correr, amém? Porque tem muitos contextos, tem muitos entendeu? Referências, que para o vídeo não ser muito grande, eu vou falar alguns, só para sanar as nossas dúvidas. E os irmãos, principalmente as irmãs e os irmãos, depois, se quiserem, podem ir mais a fundo. Mas eu vou falar aquilo que está escrito na Bíblia, à luz da palavra do Senhor.
Gênesis capítulo 3, versículo de número 16. Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, ó. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É Deus falando acerca, Deus falando para a mulher. Mulher, com dor você terá filhos. E o seu desejo será para o teu marido. E ele vai te dominar. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus criou assim o homem do pó da terra e tirou assim da sua costela e fez Eva, a varoa, a mulher, né? E Deus assim constituiu a mulher como adjutora, ajudadora, para ajudar assim o homem, ajudar o homem em cima, a mulher embaixo. O homem veio primeiro, da costela de Adão veio a mulher. É algo simples. Nós estamos falando aqui no âmbito familiar. Casa, marido, mulher, filhos, casa. Amém? Depois nós vamos falar na igreja. Amém, meus irmãos? Vou falar bem rápido para que o vídeo não venha ficar muito tempo. Amém, meus irmãos? Então, mas isso aqui é acerca... Qual é a função da mulher? A mulher é o quê? A ajudadora. Adjutora. Amém? A mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele vai te dominar, né? O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Como a igreja recebe direção de Cristo, a mulher recebe a direção do seu marido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, a última palavra em casa, a direção de qual for, seja qual for, tem que ser do esposo, é o marido, é o homem, é uma ordenança de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ver lá em Efésios, capítulo 5, versículo de número 22 e 24. Glória a Deus. Estou aqui falando com muita sinceridade, temor, temperança, longanimidade. Amém? Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Ponto. Aquilo que eu acabei de falar. Cristo é a cabeça da igreja. O marido é a cabeça da sua esposa. E a mulher tem que ser sujeita em tudo aos seus maridos. Então, uma sujeição. Amém? Ela tem que se submeter. Né? O marido é o governante da sua casa, mulher. Deus assim constituiu. Aí nós vemos aí casas que é só uma briga, contendas. Aí a gente vai ver a mulher falar mais alto que o seu esposo. A mulher quer mandar no seu esposo. A mulher está tomando a frente do seu esposo. Isso está errado. É por isso que a sua casa, em vez de ser uma casa de bênção, de paz, está sendo uma casa de contenda, amém? E de maldição. Você está atraindo maldição para a sua casa, mulher. Então, tem que se sujeitar, tem que ser submissa. Tem que ser submissa. Glória a Deus. Louvado seja o nome
do Senhor Jesus, tem que consultar assim o seu esposo em todas as coisas. Esposo, será que se eu fizer isso vai dar certo? Eu estou pensando em fazer isso. O que você acha? Essa é uma mulher sábia que edifica a sua casa. A tola, ela destrói com palavras. Ela toma a frente de toda a situação de casa. Isso está errado. No âmbito da casa, a mulher tem que se sujeitar ao seu marido. Vamos ver agora dentro da igreja. É aí que está o grande problema. As dúvidas maiores estão aqui agora. Até aqui tem algumas mulheres que têm isso, mas algumas já entenderam, porque quem é espiritual entende as coisas do espírito. Vamos falar agora o que a mulher pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela pode ser, aquilo que ela não pode ser dentro da igreja. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 34. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 34. Amém, meus irmãos? Estou aqui falando rápido para o vídeo não ser muito longo, que a memória do meu celular também é pouca. Então eu tenho que falar bastante rápido. Amém? Mas eu creio que o Espírito Santo ele vai fazer a obra em nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 34. Olha o que o apóstolo Paulo fala acerca das mulheres. Vamos lá, na igreja. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Olha que forte essa palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando que as mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitida a mulher falar. Não é permitida a mulher falar. Amém? E se querem aprender alguma coisa, interroguem os seus maridos em casa, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Olha que baque. Uma mulher cheia do Espírito Santo, com seus dons, com a sua graça derramada por Cristo. Escuta isso aqui. Se ela não tiver discernimento, primeiramente dos seus princípios, o seu dever como mulher, a mulher ela se esfria na fé. Se o homem ele não trazer um ensinamento com um amor e sinceridade, vai matar muita mulher com isso aqui. Para que possamos entender isso, nós temos que entender que o apóstolo Paulo está falando para uma igreja de Corinto. E vamos nos aprofundar o que está acontecendo nessa igreja. Vamos ver lá 1 Coríntios, meus irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10. Vamos ver o que está acontecendo nessa igreja, hein? O que está acontecendo na igreja de Coríntios? Glória a Deus. Olha o texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Olha aqui. As dissensões na igreja de Corinto. Olha lá, olha como já começa. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Apóstolo Paulo está dando, um conselho, uma chamada para aquela igreja, que é necessário que eles falem uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloe. Chegou notícia ao apóstolo Paulo que há contenda entre vós. Há contenda entre vós. Então, irmãos, vemos que está tendo algo errado lá naquela igreja. Está havendo dissensões. O que é dissensões? Separações.
O apóstolo Paulo está falando: meus irmãos, vocês têm que pensar em uma mesma coisa, no mesmo amor, numa mesma comunhão. Não é o que está acontecendo aqui. Está tendo dissensões. Algo que era para estar unido, completo, está se dividindo. Está tendo divisões nessa igreja. Sabemos nós que o homem é a cabeça da sua casa e é a autoridade máxima na igreja. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça lá na igreja? É o pastor, é o apóstolo, é o bispo, é o presbítero. Deus não chamou apóstola, bispa. O ensinamento foi dado ao homem. A instrução, a doutrina, a sã doutrina foi dado ao homem. É o homem que é o cabeça, é a liderança da casa e a liderança da igreja. É o homem. Então essa igreja aqui foi levantada pelo apóstolo Paulo. E toda a igreja tem um responsável. O apóstolo Paulo, ele deixou homens responsáveis. Mas os homens estão deixando aqui as dissensões crescerem. Separações, tem algo estranho aí. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 22 e 24. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 22 e 24. Olha aqui. A impureza da igreja de Corinto. Impureza. E repreensões e exortações. Vamos lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao mesmo vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha só. Prostituição. E a igreja de Corinto é uma igreja reconhecida como os dons, né? Os irmãos são cheios dos dons espirituais. Mas está havendo dissensões, está havendo contendas, está havendo prostituição, fornicação. Como é de haver quem abuse da mulher de seu pai. O filho está abusando da mulher do seu próprio pai. Olha que coisa terrível. Aí eu falo, cadê o homem? Cadê a liderança dessa igreja? Uma igreja que não tem liderança, ela é uma igreja morta. Uma igreja que não tem uma direção firme, as coisas começam a ficar desorganizadas. Então vemos por que o apóstolo Paulo falou acerca disso. Que as mulheres, vamos lá, as mulheres daquela igreja, dessa igreja de Corinto, vendo que a liderança, homem, está deixando o pecado entrar, não está liderando a sua igreja, não está instruindo da maneira certa, está deixando a desejar. Uma mulher que é cheia do Espírito Santo, sem saber o seu dever, o que ela vai fazer, meus irmãos? Ei, se o homem não quer, eu vou fazer. Se o homem não toma frente, eu vou tomar frente da obra. Mesma coisa na sua casa. Se o homem é um frouxo dentro de casa, a mulher que vai tomar frente. Então tudo isso é culpa do homem. O homem é culpado por não saber das suas responsabilidades, do seu dever como homem, como sacerdote da sua casa e da igreja do Senhor. O homem vai ser cobrado, porque está se levantando pastoras, apóstolas, porque o homem não está querendo fazer a obra de Deus. A mulher pode estar com o seu sentimento muito bom querendo fazer isso, mas mulher não pode. A liderança é do homem. Mas aqui nós entendemos porque o apóstolo Paulo falou para as mulheres não falar,
não pode falar nada, tem que ficar calada. Traz escândalo a mulher falar dentro da igreja. Por quê? Por causa das dissensões, meus irmãos. Porque os homens, a liderança da igreja de Corinto, não estava nem aí. E a mulher falou, ei, eu vou tomar frente. Aí chegou o apóstolo Paulo, creio eu que chegou assim, ó. Isso aqui foi dado pelo Espírito, amém? Não está escrito aqui não, foi dado pelo Espírito. Chegou o apóstolo Paulo uma notícia, olha apóstolo Paulo, a igreja que você firmou aqui, ó, os irmãos são cheios dos dons, mas está tendo dissensões, separações, contenda, fornicação, prostituição e outra. Os irmãos que você fundou aqui para estar de frente aqui na obra, apóstolo Paulo, não está nem aí. E as mulheres, estou vendo isso todo, esse escândalo todo, sem a direção também, estão querendo tomar frente do trabalho. O apóstolo Paulo, é o quê? Isso está errado. Isso está errado. As mulheres não podem tomar a frente do trabalho. Não existe pastora, apóstola, bispa. Não existe. Existe pastor, apóstolo, bispo, presbítero. A liderança é do homem na igreja. Mas nós sabemos por que o apóstolo Paulo foi tanto finco. Porque as irmãs queriam tomar a frente do trabalho, porque a igreja estava se acabando. E as mulheres cheias do Espírito Santo não pensaram, opa, eu vou tomar a frente, o homem não quer. Aí chegou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Ei, mulheres, vocês não podem. E isso já está demais. Vocês querem falar mais do que o homem. Eu sei que os varões aí estão em pecado, mas não pode. São os preceitos do Senhor. Então a gente começa a ver o que está se passando nessa igreja. Aí as mulheres falam, então eu não posso fazer nada. Eu não posso ensinar, eu não posso pregar. Irmã, o ensinamento foi dado ao homem. O sacerdócio é o homem. A palavra de instrução é o homem. Mas a irmã, você pode pregar a palavra. Você pode pregar a palavra. Você não pode ensinar. O que é o ensinamento? O ensinamento vai lá no profundo da palavra de Deus e traz lições espirituais para a nossa alma. É um ensinamento, é algo profundo. Mas as mulheres podem pregar a palavra de Deus, as boas novas. A mulher pode. Ah, irmão Eduardo, isso aí tá errado. Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia. Vamos lá. João, capítulo 4, versículo de número 9. João, capítulo 4, versículo... Capítulo 4, amém? João, capítulo 4, versículo de número 7. A mulher de Samaria. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade. Jesus estava sozinho com uma mulher. E disse depois a mulher samaritana falando para Jesus, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Era algo que não era certo. Os judeus se comunicar com os samaritanos. Tinha uma separação. Tira uma dissensão entre os judeus e os samaritanos. Amém? Olha o versículo de número 13. Jesus respondeu e disse, qualquer que de beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus está falando acerca para aquela mulher. Mulher, da água que eu estou dando para você,
se você me ouvir e escutar essas palavras, dentro de você vai se fazer uma fonte de águas que salte para a vida eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, o que a fonte faz? A fonte, ela dá de beber. A fonte, ela não foi feita para uma pessoa beber, não. A fonte, ela foi feita, foi formada para dar de beber para outras almas. É Jesus falando: mulher, se você ouvir a minha palavra e entrar na sua alma, dentro de você vai nascer uma fonte que vai de beber. Quem vai beber dessa fonte é você. Vai trazer esperança para você, mas não vai ficar só aí. Vai trazer esperança para outras almas que se achegarem a ti. Quando você abrir a sua boca, mulher, vai sair águas para outras mulheres, para outros homens, para outras crianças, para outras pessoas. Olha aqui que Jesus está falando. Jesus não está falando para um homem. Jesus está falando para uma mulher. Olha o versículo de número 28. Depois daquilo tudo, depois de Jesus assim falar acerca daquilo que a mulher estava fazendo, né? O erro, o pecado a qual ela estava fazendo. Olha a atitude dessa mulher. Versículo de número 28, ó. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, veja o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha isso aqui. Essa mulher largou o seu cântaro. Ela foi, pegar água para matar a sua sede. Mas a sua sede espiritual foi saciada antes. Glória a Deus. E ela foi para aquela cidade, Samaria. O que ela fez? Vinde, veja o homem que me disse. Ela foi à cidade e disse àqueles homens. Ela anunciou as palavras de Cristo. E aqueles homens ouviram aquelas palavras. O que os homens fizeram? Saíram da cidade e foram ter com ele. A mulher foi um canal de bênção entre Cristo e os homens daquela cidade de Samaria, ou não é? Ou é uma outra Bíblia aqui? A mulher anunciou o evangelho da salvação. Foi um canal de bênção, meus irmãos. A mulher se pregou a palavra de salvação, uma palavra de esperança. Jesus poderia dar essa palavra, esperar um homem chegar, entendeu, a esse poço, mas não foi uma mulher. A importância da mulher. A mulher não pode ensinar, mas pregar a palavra ela pode. Ela é cheia do Espírito Santo. E essa mulher, como fonte de águas vivas, ela foi fonte para aqueles homens lá daquela cidade. Homens ouviram a palavra de uma mulher e foram a Cristo. Olha que coisa gloriosa. Então, mulher, você é uma fonte de águas vivas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, se fosse ser religioso, ele não ia falar com uma mulher sozinha, não ia falar com uma mulher samaritana sozinha. Mas o amor que ela ama falou mais alto. Então o amor é sobre todas as coisas. Não para aí não. Tem mais coisas. Vamos ler lá Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Olha a importância de você, mulher. Estão falando que você só pode ficar calada, não pode fazer nada. Você pode anunciar o evangelho a toda criatura. Você pode. Lucas, capítulo de número 24. A ressurreição. Versículo de número 10. Olha o que diz, ó. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não creram.
Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os seus lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Olha que coisa gloriosa acerca da ressurreição de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, amém? E aquelas mulheres, Maria, né, entre outras mulheres, foram ao sepulcro para limpar o corpo de Cristo, né? E essas mulheres fazendo aquilo que era direcionado à mulher, zelar, cuidadora, sensível. Esses trabalhos mais sensíveis eram direcionados às mulheres. E essas mulheres assim eram discípulas, seguiam a Cristo, discípulas de Cristo, cheias do Espírito Santo. Foram ao sepulcro e encontraram a pedra removida. E um anjo assim falando para aquelas mulheres que elas procuraram o morto, mas eles não estavam lá. E Jesus ressuscitou. E entre outros evangelhos, amém? Diz que Jesus depois aparece aquelas mulheres e fala: mulheres, vão falar para os meus irmãos, os apóstolos, que eles vão para Galileia, porque eu estou vivo. E outras irmãs e irmãos, traduções, falam que os apóstolos estavam escondidos, com medo e chorando. Aquelas mulheres foram fazer aquele trabalho de mulher, trabalho de discípula, mas elas vão ao sepulcro para limpar o corpo. Mas elas voltam de lá anunciando as boas novas de salvação, que Jesus morreu e ressuscitou aos apóstolos. A mulher anunciando aos apóstolos. Como é que a mulher não pode pregar a palavra de Deus? Que Jesus morreu e ressuscitou. A mulher pode sim anunciar a palavra. Essas mulheres foram limpar o corpo de Jesus, mas elas voltaram anunciando a palavra de Deus. Não foi nenhum homem, foi uma mulher. Foi uma mulher. Mas elas estavam cumprindo o seu dever de discípula. Mas quando Deus vê uma discípula cumprindo o seu papel, quando Deus vê, entendeu, uma mulher cheia do seu Espírito Santo sendo uma boa esposa, uma boa mãe, zelando da sua casa, deixando a casa sempre limpinha, cheirosinha, cheia do Espírito Santo, buscando, orando, jejuando, meus irmãos, é uma bomba nas mãos do Senhor. O que nós estamos vendo nesses dias, que as mulheres não sabem o seu limite. Mulheres, até aqui vocês podem. Passou daqui, não cabe mais para vocês. É o homem. Porque o homem é direção, senão perde a ordem e a decência no culto e dentro da sua casa. O ensinamento foi dado ao homem, mas a mulher pode pregar a palavra. Eu estou provando aqui para vocês na Bíblia. Na Bíblia que a mulher pode sim pregar a palavra de Deus. Não pode ensinar, porque foi ordenado ao cabeça, a liderança da igreja, mas a mulher pode pregar as boas novas, a mulher cheia do Espírito Santo. Tem homens aí que querem botar a mulher lá embaixo. Não, você pode fazer nada, não me escuta aí, e você não é nada, não é? A mulher pode sim anunciar a palavra de Deus. Mulher, você pode anunciar o evangelho a toda criatura. Você pode. Você tem o Espírito Santo. Você é cheio do amor, da paz, da sinceridade. Você pode sim pregar a palavra de Deus. Você não pode ensinar. Tem que diferenciar isso, meu amigo. Tá faltando discernimento do Espírito. Glória a Deus. Vamos lá ver em Joel. Eu fico triste, meus irmãos. Eu fico triste porque o povo perece por falta de conhecimento. Joel, capítulo 2.
Joel capítulo 2, versículo de número 28. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Olha o que diz o profeta Joel, promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos e filhas. Profetizar o quê? A palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus. Vossos filhos, é só filhos aqui? É só homem? Mulher, servo. Filhas profetizarão. Os vossos feros terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os vossos servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito. É sobre só os homens? Sobre só os servos? Não, sobre os servos e servas. Sobre todas as pessoas da terra, o Senhor derramaria o teu Espírito. E esse derramar, as mulheres, as filhas, as mulheres, iriam ser cheias do Espírito Santo e iriam profetizar, iriam anunciar a palavra de salvação, meus irmãos. É algo simples. Abra a sua mente, os seus ouvidos espirituais, tira os comichões dos ouvidos. Mulher, você pode profetizar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Você é cheia do Espírito Santo. Você é uma mulher virtuosa, dá ouvido ao seu marido, é zelosa, cuida das coisas de casa, ora, lê a Bíblia, se consagra, jejua. Você é cheio do Espírito Santo. Com isso, você pode profetizar, você pode anunciar sim a palavra de Deus. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo de número 13. Bíblia. Tem homem que não prega isso aqui, só prega, só bota a mulher lá embaixo. Aqui não, meu. Aqui foi dado a palavra do Espírito Santo com amor. Atos capítulo 1, versículo 13. Atos capítulo 1, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor, ó. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria e Jesus, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Opa! Estavam reunidos, amém? Os homens, os apóstolos, os discípulos, as mulheres estavam unidos e elas estavam perseverando em orações, em súplicas. Estavam todos reunidos num só local. Vamos lá, Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo. E cumpridos os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos. Tá aqui, ó. Tinha mulher aqui no meio. No mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa, em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Glória a Deus. Então estavam todos unidos no mesmo local. Acabamos de ver, tinha homens e tinha mulher.
A promessa de Deus veio, o Espírito Santo veio, encheu todos daquele ambiente, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Ou não é? Ou é uma outra Bíblia aqui que eu estou falando? Para que Deus enche o homem e a mulher do Espírito Santo? Para ficar calada? Para ficar quieta? É para fazer a diferença. É para pregar a palavra, anunciar a palavra. Só que a diferença, a mulher não pode ensinar. O ensinamento é algo profundo, é algo que traz verdades espirituais. E isso foi direcionado ao homem, ao cabeça da casa, ao cabeça da igreja. Mas mulher, você pode pregar a palavra, você é cheia do Espírito Santo, o dom de Deus está sobre a sua vida, você é cheia. Então você pode pregar a palavra de Deus, sim. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Atos capítulo 18, versículo 24 e 26. Esse aqui joga por terra. Atos capítulo 18, versículos de número 24 e 26. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atos capítulo 18, versículo 24 e 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Eu estou falando é Novo Testamento. Depois que o Espírito Santo veio e se fez presente na vida daqueles que estavam naquele lugar, na descida da promessa do Espírito Santo. Isso aqui não é Antigo Testamento, não. Ô irmão. Eloquente. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso do Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, na igreja, de uma forma bastante eloquente. Amém? E quando ouviram Priscila e Áquila, é aqui que começa. Priscila e Áquila estavam na sinagoga, aonde esse homem instruído estava falando. E a Bíblia aqui, ó, ensinava, e fervoroso do Espírito. Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais profundamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram a qual os discípulos que o recebessem, ao qual, tendo chegado, aproveitou muitos que pela graça criram. Duas mulheres cheias do Espírito Santo pegaram um homem que ensinava dentro da sinagoga acerca da palavra de Deus. Elas, escutando isso, pegaram ele e chamaram à parte. Tiraram ele da sinagoga e trouxeram à parte. E o que elas fazem? E o que elas fizeram? Declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Duas mulheres ensinando o homem. Qual a diferença dessa mulher aqui, dessas duas mulheres, das mulheres lá da igreja de Corinto e das mulheres que estão aí abrindo os templos, querendo ensinar, querendo passar por cima? Que elas sabiam dos seus limites. Elas sabiam, olha só, a gente não pode pegar Apolo e falar aqui na frente de todos da sinagoga. E ela sendo direcionada pelo Espírito Santo, elas falaram, para não trazer escândalo, a gente tem que trazer ele e ensinar ele.
Creio eu, mas Priscila e Áquila, poxa, mas nós mulheres querendo ensinar um homem. Mas creio eu que elas falaram, eu sei, é meio estranho, mas tem algo dentro da minha alma que está gritando. Tem algo mais forte querendo, me impulsionando para isso. E elas foram, guiadas pelo Espírito Santo, cheias de amor e sinceridade no coração. 2 mulheres ensinando a palavra de Deus para um homem instruído, eloquente e cheio da palavra de Deus. ou não é? Ou isso aqui é uma mentira, isso aqui. Minhas irmãs, é necessário vocês ter que saber o limite de vocês na sua casa e dentro da igreja. Deus determinou o limite para todas as coisas. Em Jó, capítulo 38, versículo 8, Deus deu limite às ondas do mar. Até aqui ondas, vocês vão vir. Daqui para lá, vocês não podem mais. Até aqui vocês vêm. Daqui para lá vocês não vêm. A palavra-chave é essa: limites. As mulheres têm que ter limite na sua casa e dentro da casa de Deus, para não passar à frente. Mas a mulher pode falar, pode pregar, mas com mansidão e temperança, e sabendo o seu lugar, e sabendo os seus princípios. Não adianta a mulher querer ensinar, pregar a palavra, se dentro da sua casa ela não faz nada, é uma péssima mulher, é uma mãe que não dá valor aos seus filhos, deixa entendeu? O chão sujo, a louça suja, e quer ir na rua pregar a palavra. Tá errado. Mas uma mulher que pratica todos esses princípios, ela é cheia do Espírito Santo. Vimos lá em Joel que o Espírito Santo iria vir sobre toda a carne. O cumprimento, Joel 2, que todos daquela casa foram cheios do Espírito Santo, e todos estavam orando e perseverando em oração. Tinha homens e mulheres juntos. A mulher cheia com isso tudo, ela é uma bomba nas mãos do Senhor. E foi isso que aconteceu. Essas mulheres ensinavam um homem, mas elas tiveram discernimento do Espírito. Tá faltando, mulher, discernimento do Espírito. Você não é pastora, bispa, apóstola, anja. Não! O cabeça é o homem, pastor é o homem, a liderança é o homem da casa e da igreja. Mas você tem voz, o Espírito Santo habita dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Eminaia Sébia, você é templo e morada do Espírito Santo. Mas é necessário você ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa irmã, ter zelo para a tua casa. Aí você orando, jejuando, Deus ele pode te usar, mas de uma maneira discreta, não querendo se exaltar acima do homem. Você sendo reservada, essa é a palavra. Mulher, você tem que se reservar. O amor vem sobre todas as coisas. Um espírito quebrantado, Deus não rejeita. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 12. E aqui eu termino. Mateus capítulo 12, ele fala que Jesus, ele está curando muitos enfermos, mas ele está curando no sábado. E pela lei, não era lícito curar no sábado, fazer qualquer uma coisa no sábado. E aqueles fariseus que falavam, mas não praticavam, tinham uma fala, mas dentro do seu coração, da sua alma, eram mortos no espírito. Eles falaram: Jesus, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí Jesus ele fala: se uma ovelha de vocês cair num buraco, vocês não vão pegar? Uma ovelha, uma alma.
precisar de uma ajuda no sábado, vocês não vão socorrer, não? Vocês vão pela lei? Se vocês vão pela lei, vocês vão matar essa ovelha, esta alma. Mas se vocês foram pelo Espírito, se vocês forem pela misericórdia, se vocês forem pelo amor, vocês vão socorrer esta alma. Então o amor, ele vem sobre a letra. O amor vem sobre a letra. Tá precisando de amor, homem de Deus. Tá precisando de amor, mulher de Deus. Tá precisando de discernimento de espírito. Cadê o amor em você ensinar? Cadê o amor? A Jesus ele fala antes: o Filho do Homem, ele é o Senhor até do sábado. Glória a Deus. Jesus, ele é o Senhor até do sábado. Não é sábado que é maior do que Jesus, não. Jesus é maior do que o sábado. Todas as coisas estão debaixo de Jesus. Jesus, ele é maior do que o sábado. Se Jesus fosse pela letra, pela lei, Jesus ele não iria curar. Mas Jesus, guiado pelo Espírito, cheio de misericórdia e compaixão, ele curou e fez escândalo. Aí que eu falo: a diferença de quem está na carne e de quem está no Espírito. O homem carnal não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, porque ele é espiritual. O espiritual está em cima, o céu está em cima, a carne, a terra está debaixo. Está aqui. Então, se Deus assim precisar de uma mulher, se Deus assim precisar, ele vê uma mulher cheia do Espírito Santo, sabendo os seus limites, submissa aos seus maridos e às autoridades dentro da igreja, orando, jejuando. Irmão, se Deus quiser ele usar, ele usa. Ah, mas não pode, porque está escrito também que Jesus, ele não poderia curar, e ele curou, porque o amor, ele é sobre todas as coisas. Glória a Deus. Então, mulher, você pode pregar a palavra. Você é cheia do Espírito Santo. É necessário você, primeiro, praticar os seus princípios. Uma boa esposa, uma boa mãe, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido. Aí você orando, jejuando, se submetendo às autoridades. Você é uma bomba do Senhor e você pode profetizar, você pode orar, mas tem que saber dos seus limites. Quando a mulher não sabe dos seus limites, ela entende que é maior do que seu esposo. E quando é maior do que o seu esposo, acontece o quê? É pastora, é bispa, é apóstola. Mas a mulher cheia do Espírito Santo, ela sabe dos seus limites. Essa é a diferença. A diferença é essa, é algo simples, meus irmãos. A mulher tem que ser espiritual. Tem que saber o seu limite. Olha, até aqui eu posso. Daqui eu não posso mais. Aqui já cabe o meu esposo. Daqui já cabe o meu pastor. Porque eu já vou estar tomando frente do meu esposo ou do meu pastor. Uma mulher que tem discernimento de espírito. Então, essa foi a palavra que eu tenho a deixar para os meus irmãos. E mulher, você é cheia do Espírito Santo, cheia da virtude do Altíssimo, aceitou a Jesus, está vivendo uma vida reta, justa, íntegra dos céus, é uma boa esposa, zela pelo seu lar, cuida do seu marido, ora, jejua. Você pode pregar a palavra de Deus, sim. Se falar que não pode, pode sim. Acabei de falar aqui.
Não eu, o Espírito Santo. Eu falo aqui com muita sinceridade e temperança no meu coração. Vai, faz a obra de Deus. Porém, é isso. Saiba dos seus limites. Na sua casa e na igreja. E mulher, você é livre. Tire toda opressão, toda angústia no seu coração e faça a obra de Deus com zelo. E respeite as autoridades. Só isso. Fazendo isso, Deus pode te usar de uma maneira sobrenatural. E através de você, uma fonte de águas vivas, outras vidas podem ser cheias do Espírito Santo de Deus. Até aqui, o Senhor revelou a sua palavra. Eu falo com isso com muito temor no coração e triste também porque tem homens que não sabem ensinar a luz da palavra de Deus com amor, temperança, né, e longanimidade, e querem colocar a mulher lá embaixo. Tem os seus limites, tem, mas a mulher é cheia do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Meu filho tá aí chorando. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amo todas vocês, mulheres virtuosas. Glória a Deus.